Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Boa tarde, gente, tudo bom? Boa tarde, Larissa, obrigado por compartilhar. Marcela, tudo bom, Marcela? Quanto tempo? Gente, coraçãozinhos na tela. Camila, tá tocando Cazuza aqui, cantando Cartola, né? O mundo é um moinho. Tereza, boa tarde. Epitáfio, Cristiane Malta, Tati, Dani, Valdner. Gente, muito obrigado aí pela presença. Vamos trabalhar aqui um assunto novo. Um assunto novo não, né? Na verdade, um assunto que vocês já conhecem, simulação, mas com uma abordagem um pouco diferente. Tá valendo também para a magistratura do trabalho, tá? Eu botei ali MPRJ, magistratura do Rio de Janeiro, porque são provas que se avizinham, tá? Não custa nada a gente falar sobre simulação, né? Lembrando que a simulação no Código Civil de 2002 ela é causa de nulidade dos negócios jurídicos. Simulação é causa de nulidade dos negócios jurídicos. A simulação não é mais um defeito do negócio jurídico, como era prevista no Código Civil de 16. A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico. Veja, se a simulação no artigo 167 é causa de nulidade, tudo bom, Andréia, Aline, tudo bom? Aline, parabéns novamente aí pela sua nota, tudo bem? Então, quando a gente fala em nulidade, a simulação é uma causa de nulidade, logo ela não tem prazo para ser negada, ela não é mais um defeito do negócio jurídico, é um vício social. Mas o que seria a simulação prevista lá no artigo 167 do Código Civil? Gente, você pode anotar aí no seu caderno, para quem faz um caderno das nossos periscopes aí, como faz a Rafa. Não, está começando agora. Quem perguntou aí, Mota, eu estou conceituando o que é simulação. A simulação é uma declaração enganosa de vontade que visa produzir efeitos diversos daqueles ostensivamente declarados. Veja, isso é um conceito antigo, desde Clóvis Couto Silva. A simulação é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeitos diversos dos ostensivamente declarados. Então a Mota aí que está fazendo um caderno pode colocar esse conceito. Então a simulação é uma declaração enganosa, é uma mentira. A pessoa externa uma vontade, manifesta uma vontade dizendo que vai celebrar determinado negócio jurídico, quando na verdade ela quer produzir efeitos diversos daqueles que são odiernamente produzidos para o negócio jurídico que ela declarou. Então você pode trabalhar a simulação de duas formas. Existem duas modalidades de simulação. Boa tarde, a Melina que está entrando. Olha, gente, para quem estava fazendo o caderno, anotem isso. Quais são as duas espécies ou modalidades de simulação? Você tem a simulação absoluta e a simulação relativa. Nós temos a simulação absoluta e a simulação relativa. Qual seria a diferença entre a simulação absoluta e a simulação relativa? Gente, na simulação absoluta há uma declaração de vontade falsa, há uma manifestação de vontade falsa. E essa manifestação de vontade falsa, ela finge, ela engana que está realizando um determinado negócio jurídico, quando na realidade não se está praticando negócio jurídico algum. Essa é a simulação absoluta, portanto. Então, você manifesta a vontade de praticar um negócio jurídico, quando na verdade não quer praticar negócio jurídico algum.
Veja, por exemplo, um indivíduo que, né, na iminência de um divórcio, ele, para se livrar, né, para, na verdade, fugir da eventual partilha imposta pelo regime de bens, o que ele faz? Ele faz uma confissão de dívida com um amigo, com um terceiro. E aí, esse terceiro cobra aquela dívida e executa o valor, penhorando um daqueles imóveis que o marido tem. Nesse caso, esse imóvel sendo alienado para saldar a dívida, não será ressarcido posteriormente, né? A minha ação, né, que tem direito a esposa, não será ressarcida, porque foi para pagar uma dívida. Então, o que deve fazer a esposa que foi prejudicada? Pedir uma declaração de nulidade, alegando que houve simulação naquela confissão de dívida. O marido confessou uma dívida que não existia. Ele manifestou uma vontade de declarar um negócio jurídico única e exclusivamente para frustrar, né, a ameação do casal no divórcio. E aí, nesse caso, ele manifesta uma vontade sem querer praticar negócio jurídico algum. Ele não está escondendo nenhum negócio jurídico. Ele engana que está celebrando uma confissão de dívida. É como se fosse, né, um ato fraudulento. Entenderam? Essa é a simulação absoluta. Mas você também tem a simulação relativa, que também é chamada de dissimulação. Essa que todos os alunos lembram. A absoluta, às vezes, vocês esquecem. Mas a simulação relativa ou dissimulação é emitida uma declaração de vontade, né, falsa, né, que não é verdadeira. Emite-se uma declaração de vontade falsa com o propósito de encobrir, né, a natureza de determinado ato que vai ser praticado. Então você, na declaração, na simulação relativa, você tem dois negócios jurídicos. Um negócio jurídico aparente, ostensivo, que é falso. O indivíduo manifesta a vontade de celebrar uma compra e venda, quando na verdade ele está escondendo, dissimulando o verdadeiro negócio, que seria uma doação. Então, na simulação relativa, você tem dois negócios jurídicos. Um ostensivo, que é aquele que ele manifesta a vontade, a compra e venda, por exemplo, mas ele não está recebendo dinheiro nenhum para transferir o imóvel. Então, na verdade, ele está escondendo, dissimulando uma doação. Tá certo? Duas espécies de simulação. Quero dizer que o enunciado 153 do Conselho da Justiça Federal diz que o negócio simulado é sempre nulo. O dissimulado, ele pode ser válido ou inválido, se não ofender a lei nem causar prejuízos a terceiros. Obrigado, Maísa. Então, atenção, o negócio jurídico simulado é sempre nulo, o simulado. Mas na simulação relativa, o negócio jurídico dissimulado, ele pode até ser válido, se não ofender nem causar prejuízos a terceiro. Então é interessante que no caso da simulação relativa, né, para o Alessandro Edemer, que está entrando na área, para o Enéas, quando a gente fala na simulação relativa, você visa anular qual dos dois negócios? O ostensivo ou o negócio dissimulado? A declaração de nulidades, em razão da simulação, vai recair sobre o negócio jurídico simulado, o ostensivo. O dissimulado, ele pode ser nulo, pode ser anulável, pode ser ineficaz, como pode ser até válido e eficaz. Vamos trabalhar aqui alguns exemplos? Então, olha lá. Vamos imaginar que um homem casado, ele deseja doar um de seus bens para a sua amante. É possível fazer essa doação? Não. A liberalidade, né, do cônjuge para o companheiro do seu adultério, né, é inválida. Veja, é anulável a doação. Obrigado, Maísa. É anulável a doação, né, para o amante, para a amante, ou como o código prefere chamar no artigo 550, para o cúmplice do adultério, né? Um jeito sutil de falar amante, o cúmplice do adultério. Nesse caso, essa doação será anulável. E o que acontece? O que você vai verificar? O marido, ele sabe que não pode doar para a sua amante, senão a mulher vai lá e vai anular essa doação. O que ele faz? Ele simula uma compra e venda, mas ele transfere o bem para a sua amante sem receber valor jurídico, valor algum, mas faz um negócio jurídico, uma escritura de compra e venda.
tá certo? Então esse é o negócio ostensivo, simulado, querendo dissimular qual é o verdadeiro negócio? A doação. O que a mulher precisa fazer? Ela pode entrar com uma ação anulatória direta da doação? Não, porque a doação não foi celebrada. A Camila está certa, é uma simulação relativa. Não houve doação, aparentemente houve compra e venda. Então o que a mulher precisa fazer? Ela vai entrar com uma ação de declaração de nulidade da compra e venda, alegando que houve simulação. No momento em que for declarada nula a compra e venda, vai subsistir qual negócio? Vai submergir qual negócio jurídico? O negócio de simulado, que é a doação. Aí essa doação é o quê? Anulável. Você primeiro precisa desconstituir o negócio jurídico nulo para depois, né, desconstituir o negócio jurídico, né, dissimulado. Tá certo? Olha, Li Canela entrando na área. Li, eu não esqueci de você não, tá? Eu vou gravar um áudio para você depois. Fábio também na área. Gente, tá travando muito, Medeiros? Ó, compartilhem na tela aí. Se tiver travando para todo mundo, me avisem. Às vezes é só para você. Depende da internet de cada um. Para alguns está funcionando, para outros não. Então, dá uma saída e entrada aí que de repente melhora. O que eu queria esclarecer, né? Definida essa questão, né, de doação, entendeu? Fica muito claro que você primeiro precisa declarar nulo o negócio simulado para depois ver o que você vai fazer com o negócio de simulado. Nesse exemplo que eu dei, o negócio simulado é nulo, porque a simulação sempre gera nulidade. Nulidade do negócio simulado. O negócio de simulado pode ser nulo ou anulável. Nesse caso, é anulável. Tem prazo para ser declarado anulado, né? Para ser declarado inválido. Então você tem que observar os prazos também. Bom, o que eu quero que vocês observem? Além disso, será que é possível falar ainda em simulação inocente? Veja, o que seria simulação inocente? Que você tinha a previsão no Código Civil de 1916. É a simulação que não tem a intenção de prejudicar terceiros. Esse exemplo que eu dei, o marido quer prejudicar a esposa, ainda que indiretamente, porque está escondendo da esposa que está doando um bem para a amante. Então, a simulação inocente é aquela que não traz prejuízos para ninguém. O enunciado 152 do Conselho da Justiça Federal diz: toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante. Toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante. É interessante analisar isso sob o prisma processual também. Vamos lá, gente, essa pergunta é top de prova agora, tá? Olha lá. Se cair na prova de vocês, quem vai fazer magistratura do Rio, segunda fase, MP, segunda fase, quem vai fazer OAB, tá? E para qualquer outro certame, pergunta top agora de simulação. Compartilhem com seus seguidores, compartilhem no Instagram, compartilhem no Facebook, onde vocês puderem. O que eu estou querendo dizer aqui? Salvador que está na área aí, um abraço, gente. Olha lá. Atenção, caso concreto. João, ele quer doar um de seus imóveis para sua ex-namorada, tá? João querendo doar eu criei a questão aqui, tá bom? João quer doar um de seus imóveis para sua ex-namorada. E aí imagina, ele tem uma namorada atual. Ele quer doar um de seus imóveis para uma ex-namorada. Imagina o problema que isso vai dar no relacionamento de João. O que ele faz? Para não criar problemas com a atual, ele resolve fazer uma compra e venda. Simular uma compra e venda com a sua ex-namorada, para não dizer que deu de presente. Mas ele acabou transferindo o imóvel para ela, sem receber nenhum valor em troca. Pergunto a vocês, esse negócio jurídico prejudica alguém? No plano do direito privado, não vamos falar no direito tributário. No plano do direito privado, ele prejudica alguém? Não. É a típica simulação inocente. Por quê? Não há nenhuma vedação legal para você celebrar o quê? Uma doação com a ex-namorada. Eu não posso doar para minha amante. Tá certo? Não prejudica ninguém. Mas João, para não ter problema pessoal, o que ele faz? Ele simula uma compra e venda. Esse negócio simulado é nulo? É nulo. É o que diz o enunciado 152. Ainda que inocente, a simulação é invalidante. Eu não tenho como negar que essa compra e venda é nula, porque ela não é uma compra e venda.
É um negócio simulado que visa, né, dissimular uma doação. Então a Laila que está entrando aí, um beijo para a Laila. Olha, a gente está diante de um negócio simulado. Aí eu pergunto para vocês, né, se for uma pergunta de prova, né, para Luísa Gomes que está entrando. Essa compra e venda é nula? É nula, porque é simulada. Agora, e a doação? É válida ou inválida? É válida. Não há qualquer invalidade, tá certo? Vai subsistir o negócio que se dissimulou. Exatamente, Márcio. A doação é válida. Não há como anular aquela doação. Foi a doação de uma pessoa para outra, não há vedação legal. Então, quando anunciado 152 quer dizer que todo negócio simulado, ainda que inocente, é invalidante, mas poderia a namorada entrar na justiça pedindo a declaração de nulidade da simulação? Materialmente falando, sim, mas processualmente falando, não. Ela não teria interesse de agir, porque ela vai declarar nula a compra e venda e aí vai submergir a doação. E aí o que ela vai fazer? Pedir a nulidade, a anulação da doação? Não, ela não tem interesse. Então resolve sair no plano processual. Tranquilo, gente? Um caso aqui que eu criei em cima do artigo 152, seguindo a lição aí do professor Fábio Azevedo e do Leone também, que comentam, né, o enunciado 152 nos seus respectivos livros de parte geral, tá certo? Se a atual fosse esposa, Lúcia, é o mesmo caso que eu falei anteriormente. Declara-se nula a compra e venda e a doação não é nula, a doação é anulável, de acordo com o artigo 550. Beleza? Gente, fechamos esse ponto aqui. Quero trabalhar uma questão com vocês, tá? Olha só o que eu vou falar. Um caso aqui que eu criei também a partir de um caso concreto que eu vivenciei na prática. Vamos imaginar que João é médico. Ele é gastroenterologista. É gastro, tá certo? E ele é contratado por uma clínica para trabalhar numa clínica fazendo endoscopia. Mas a clínica exige que os médicos contratados, enunciado 152 do CJF, nos enunciados do Conselho da Justiça Federal, salvo engano, a primeira jornada de Direito Civil. Bota no Google lá, enunciado 152 do CJF, tá certo? Então, gente, vamos lá, João é gastro. Ele é contratado por uma clínica e a clínica exige que para ele trabalhar lá, ele precisa ter o seu próprio aparelho de endoscopia, o próprio aparelho endoscópico, tá certo? E como é que a clínica faz a admissão dele no trabalho? Exige o título, né, o comprovante de titularidade do aparelho. João não tem um endoscópio, mas ele conhece um amigo que tem. João conhece um amigo que tem e pergunta, olha, você pode me emprestar um aparelho? Aí o amigo fala, posso, mas o seu problema não é que você tem que declarar lá que é dono? Emprestar não adianta. Aí João fala, é verdade. Então vamos simular uma compra e venda e eu apresento o título de propriedade do endoscópio. Uma declaração feita em cartório de títulos e documentos, tá certo? Declarando que ele é proprietário daquele endoscópio. Estão entendendo? Até aí tudo bem? Tranquilo? E aí o que acontece? João, né, simula uma compra e venda com o seu amigo Pedro. Mas qual era a real intenção dos dois? Fazer um contrato de comodato. Então eles simularam uma compra e venda para dissimular um comodato. Tá certo? E aí ele continua trabalhando na clínica sem problema nenhum. Fim do contrato de trabalho, João não precisa mais daquele endoscópio e não precisa mais daquele título de propriedade. Nesse caso a simulação é relativa também, Camila. Por quê? O que acontece? Eles simulam uma compra e venda para esconder um negócio dissimulado, que é o comodato. E aí, o que aconteceu aqui? João parou de trabalhar, aí Pedro vai lá, ô João, me devolve o endoscópio, porque agora eu estou precisando e você não precisa mais. O que João fala de má fé, de mau caratismo? Que endoscópio? Aí o Pedro falou, aquele que eu te emprestei. Não, você não me emprestou. Você me vendeu, eu tenho um contrato aqui comprovando que você me vendeu.
Aí Pedro, como assim? Aí ele fala, você me vendeu. Ah, eu vou entrar na justiça, Pedro fala. Eu vou entrar na justiça e pedir uma reintegração de posse. Ele não. Negativo. Reintegração de posse você pede do bem emprestado. Mas você me vendeu. Você não tem mais direito sobre esse bem. Entenderam? Ah, eu vou pedir uma reivindicatória de propriedade. Não. Reivindicatória de propriedade só o proprietário pode pedir. Eu sou o proprietário. Olha o mau caratismo de Pedro. E aí o que acontece? De Pedro não, de João. O que Pedro pode fazer? Pedro vai ter que entrar com uma ação declaratória de nulidade do contrato de compra e venda do endoscópio. Para declarar a nulidade em razão da simulação, desconstituindo assim este negócio, mesmo tendo sido ele que praticou, tornando nulo, para submergir o quê? O comodato. E aí, existindo o comodato, você vai pleitear o quê? A reintegração de posse. Não tem nada a ver com a ação pauliana não, tá, Nayara? A ação pauliana é uma ação para desconstituir o negócio jurídico fraudulento, na fraude contra credores. Aqui é uma ação declaratória de nulidade da simulação, da compra e venda simulado, e vai subsistir o comodato. Atenção, gente, o que eu estou querendo dizer? Esse comodato é válido? Esse comodato é válido? Então, Pedro não vai pedir a nulidade do comodato. Não vai pedir a nulidade. Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir que seja declarada a nulidade da compra e venda, e aí, subsistindo o comodato, ele vai se fazer valer dos direitos do comodante, pedindo a reintegração de posse. Eu quis dar um exemplo, veja que eu dei 3 exemplos para vocês. Atenção, gente, segura um pouco as mensagens, isso é muito mais importante. Vai cair na prova de vocês. Eu dei 3 exemplos para vocês. Um exemplo em que você declara o negócio jurídico simulado e depois precisa declarar o negócio jurídico de simulado anulável. Dei um exemplo que você declara o negócio jurídico simulado e não pode declarar o outro negócio inválido porque ele é válido, é uma simulação inocente, no caso da namorada. E dei um exemplo agora, em que você declara o negócio jurídico nulo, simulado, e não vai declarar o negócio jurídico inválido, você vai reconhecer a existência dele e utilizar esse negócio. Então o comodante vai se fazer valer dos direitos que a lei lhe assegura, como a reintegração de posse. Não há prazo para declaração de nulidade. Não há prazo para declaração de nulidade, gente. Vocês não podem pensar isso, tá? A gente já passou dessa fase. Nulidade não tem prazo para ser alegada. Cuidado com isso. A anulabilidade que tem. Estão entendendo? Beleza? Nunca mais esqueçam disso. Tranquilo? Para finalizar agora, hein? Essa aqui mentalizei e vai cair na prova da magistratura, vai cair na prova ou na prova do MP. Seja na segunda fase ou na prova oral. Acho que vai cair. Se sortear o ponto, vai cair. Vamos lá? Atenção. Atenção. O que eu quero que vocês pensem comigo, tá? Relativa quando a possibilidade de subsistir dos negócios. Não, Camila, a simulação relativa é quando você tem 2 negócios jurídicos. Eu quero celebrar uma doação, mas eu sei que não posso. Então eu celebro um outro negócio jurídico para dissimular aquele que eu não posso. Então, na verdade, eu declaro uma vontade de celebrar um negócio jurídico, quando na verdade eu quero celebrar outro. Tá certo, Camila? O que eu queria perguntar para vocês? Vamos, essa pergunta aqui, em função de um questionamento que a que a Rafa me fez. O que eu quero que vocês observem? Vamos imaginar que um pai, atenção, vamos imaginar que um pai, ele queria doar um de seus imóveis para o seu filho mais novo, o filho preferido, queria doar. Aí alguém falou para ele: ô fulano, se você doar o apartamento, vai ser considerado adiantamento de legítima. Quando você morrer, esse bem volta para o seu acervo patrimonial e vai ser dividido igualmente entre todos os filhos. Aí o indivíduo, o pai, pensa o seguinte: não, então eu não vou doar, eu vou fazer uma compra e venda. E faz uma compra e venda para o filho. Mas, gente, a compra e venda de ascendente para descendente é simples assim? Não. Ele precisa do consentimento dos demais.
e essa compra e venda foi feita sem consentimento dos demais. Para dar até uma veracidade ao exemplo, que o cartório não vai registrar sem consentimento, mas ele colhe consentimentos falsos. Então veja só, né? Ele realizou uma compra e venda sem o real consentimento dos demais herdeiros. Tranquilo? Pergunto para vocês, qual é o prazo para anular? Para quem não sabe, né, só para quem não viu os últimos vídeos, não pode um pai vender um bem para o filho sem o consentimento dos demais. A alienação de ascendente para descendente necessita do consentimento dos demais. Tá? Pode doar? Pode doar, mas a doação vai ser considerada adiantamento de legítima. E lá na morte, aquele bem volta e é distribuído por igual. Tá? Então o que acontece? O pai, sabendo que não poderia doar, doaria, mas isso ia fazer com que o bem fosse repartido posteriormente, ele celebra uma compra e venda, sem o consentimento dos demais. Qual é o prazo para esses herdeiros reclamarem essa compra e venda? Reclamarem que a compra e venda foi realizada sem o seu consentimento. Está lá o artigo 496 do Código Civil, tem que ser combinado com o artigo 179. O artigo 496 do Código Civil tem que ser combinado com o artigo 179. A compra e venda de ascendente para descendente é anulável em 2 anos da data do negócio. 2 anos da data do negócio. Então, hoje, vamos pegar eu como exemplo, eu não queria doar para o meu filho, mas sabendo que isso ia dar problema depois, o bem seria levado à colação, seria repartido entre os 3. O que eu fiz? Eu fiz uma compra e venda sem o consentimento dos demais. Aí os demais têm 2 anos pelo artigo 179, a partir do registro, para fazer o quê? A partir do registro, da lavratura, da escritura, para anular a compra e venda. Tá certo? Para anular a compra e venda. E aí, o que acontece? Passou 2016, 2017, 2018, eu morri lá em 2030. Podem os meus outros filhos anularem a compra e venda? Não. Eles já perderam o prazo. Mas o que eles podem alegar? Olha, aquela compra e venda que foi realizada, não cabe a teoria da accionata aqui, aquela compra e venda que foi realizada foi uma compra e venda que na verdade era uma compra e venda simulada. Por quê? O filho preferido de papai não pagou nada pelo bem. Não pagou nada. Então, na verdade, ele foi simulado uma compra e venda e, na verdade, foi praticada uma doação. Olha que pergunta boa de prova. Então, qual é a resposta? Muito embora os herdeiros tenham perdido o prazo para anular a compra e venda, eles podem ingressar com uma ação de nulidade da compra e venda. Porque a compra e venda, nesse caso, ela é nula, porque ela foi simulada. E não há prazo para alegar a simulação. Então, provado o negócio simulado, você desconstitui a compra e venda. E aí ressurge, submerge ali aquela doação. E a doação, ela é válida? É válida. Mas sendo doação de ascendente para descendente, de acordo com o artigo 544, aquele bem terá que ser levado à colação, por força do artigo 2002 do Código Civil. E aí será repartido por todos os filhos no momento da morte. Volta para o monte. Beleza? Olha, esse exemplo surgiu por conta da pergunta de um aluno de vocês hoje, lá no Facebook. A Rafa, lá de Porto Alegre. Tá certo? Então, eu queria agradecer muito vocês por essa participação. Eu estou vendo que surgiram algumas dúvidas. Pode perguntar lá no Facebook, como a Rafa fez. Eu quero mandar um beijo aqui para a Renata, mandar um beijo também para minhas grandes amigas que estão estudando muito, né? A Jéssica, a Sabrina e a Gabi. Estamos sempre juntos aí, tá bom, gente? Olha, muito obrigado aí pela participação de vocês, pessoal que assiste na repetição. Então, eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, professor_Aurélio Burré, ou no Facebook, Aurélio Burré. Tá bom? Olha, Maurício, eu vou dar uma olhada. Eu acho que caiu na página de solicitações pendentes. Vou ver e vou responder para você aí, tá bom? Renata, obrigado.
Dani adorou o vídeo. Gente, compartilhem aí com os amigos de vocês. Para o pessoal do meu curso de Processo Civil Parte Geral, né? Estamos terminando. Esse final de semana vai ao ar a segunda parte da aula 10. Logo depois, a aula 11. E a gente fecha o curso, mas ainda temos aquelas aulas extras, de temas extras. Quero agradecer a participação do pessoal da turma de planejamento de estudos para a magistratura, a Gabi Silveira, agradecer os que estão aqui presentes, agradecer a Aline, né, que fez o planejamento para a OAB e fez uma pontuação sensacional, o mérito é todo seu. E a turma de planejamento está cheia no momento, né? Abril, lotou, depois em maio a gente vê. Quem quiser, mande e-mail lá, por aquele e-mail que está lá no início do vídeo. Tá bom, gente? Um abração aí. Mais pra frente a gente trabalha novos temas, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Eu estou esperando desligar. Gabi Silveira compartilhando. Obrigado, Gabi. Luísa Gomes. Eu estou tentando desligar, vocês percebem que eu não tenho essa facilidade de mexer aqui no computador, porque o celular ele está travando, eu não sei o que acontece, né? Então, enquanto isso aí, vocês podem mandar beijos, abraços, que eu não consegui desligar. Tá bom, gente? Acho que agora eu vou nessa mesmo.